da eternidade. Seu desejo é. Santíssimo Deus, nós te agradecemos, te louvamos pela bondade do Senhor. Desvenda os mistérios da tua palavra ao coração do ouvinte da mesma. Se nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja aquele que vive e reina para sempre. Deus é meu Pai, Deus é seu Pai. Já parou para pensar sobre essa realidade? Pai significa que nós somos participante e herdeiro da sua herança, dos seus bens. Tudo que os pais têm, os filhos têm direito legal. Agora nós perguntamos, realmente Deus é o nosso Pai? Como nós podemos ter certeza que Deus é nosso Pai? Pai é aquele que gera. Então nós somos, Pai é o genitor e nós somos geração do Pai. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 9, nós vamos ler até o 15, que fala da oração do Pai Nosso, que diz assim: portanto vos orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não vos perdoar aos homens suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará vossas ofensas. Deus é o teu Pai. As religiões, seja elas evangélicas, católicas, budista, vamos colocar assim, as religiões muçulmanas, espíritas e outras e milhares, os bruxos, feiticeiros, macumbeiros, os idólatras, os afeminados, nós podemos colocar aí até mesmo os bandidos, né? Enfim, todos chamam Deus, às vezes muda o nome de Deus de Pai. Interessante. Agora, o que nós citamos, todas essas pessoas, independente das suas posições sociais, independente das suas posições religiosas, dos seus conceitos, independente da sua nação, da sua cor, da sua raça, todas elas são provenientes de Deus. Porque Deus diz na sua palavra, está escrito, do qual a ciência na ignorância, porque a sabedoria do homem, às vezes ela é uma sabedoria destrutiva, não construtiva, é uma loucura em que o homem, e muitos terminam loucos, morrem, porque não consegue explicar o que já está explicado. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, e tudo que nele se contém, tanto nos céus, acima da nossa cabeça, quanto na terra do qual nós vivemos, ou debaixo da terra. Todo ser vivente Deus criou. Todo ser anonimato foi Deus que criou. Tudo Deus fez perfeito. Agora, nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus criou um homem à imagem e semelhança dele. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, no versículo 26, 27, está escrito: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem e a sua mulher, a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou.
Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego de vida, e o homem passou-se a alma vivente. Então todos são criação de Deus, ou seja, veio da criação de Deus. O primeiro homem foi formado do pó da terra, e a mulher foi formada da costela do homem que já tinha sido feito por Deus. E o primeiro filho nasceu de um relacionamento sexual dentro de um princípio, de um casamento que Deus estabeleceu entre Adão e Eva. Agora, quando o pecado entrou no coração de Eva e de Adão, eles perderam o direito de paternidade. Gênesis capítulo 3. Então a Bíblia diz que esse homem que tinha o direito da paternidade ele perdeu, porque o pecado entrou. Mas Deus imediatamente faz uma promessa que enviaria um para trazer de novo esse direito da paternidade ao homem, que está referindo a Cristo. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, está escrito: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então ele está dizendo que a mulher ela ia dar a luz, né? A luz a um. Quem é esse um? Está referindo a Cristo, o Filho do Deus vivo. E já concluiu essa palavra profética. Jesus já feriu a cabeça da serpente. Jesus já tomou a chave da morte e do inferno. Já ressuscitou. Agora, Jesus, ele fez toda esta missão, esta obra salvística. Ele passou por todo esse sofrimento e triunfou sobre tudo isso com o único objetivo de nos trazer a comunhão paternal. Por isso que na oração, antes de Cristo morrer na cruz do Calvário, os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar, porque eles vêem os seguidores de João Batista naquele contexto, orando. De repente Jesus vem e ensina para eles, dizendo: vocês vão falar com o Pai, vão dialogar com Deus assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, primeira lição que nós aprendemos: soberania do Pai Celestial. Ele está acima da nossa cabeça. Nós estamos debaixo dos seus pés. E significa soberania, autoridade suprema, máxima. Deus tem toda a autoridade, todo o poder. Ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Então, Ele está nos céus, nós estamos na terra. Agora, segunda lição. Vocês vão chamar esse Pai nosso: santificado seja o teu nome. Está escrito santificado. Ou seja, esse Pai que vocês estão tendo um relacionamento, vão ter, Ele é santo. Ele não é um Pai qualquer, natural. Ele é um Pai poderoso, amoroso, bondoso, justo, verdadeiro. Então, na palavra do Evangelho de João, está escrito na oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17, versículo 1. Jesus falou essas coisas, levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. Assim como tu me deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, Deus, o Pai Santo, enviou Jesus. Por meio de Jesus, por meio da comunhão, do relacionamento com o Filho do Deus vivo, com Jesus Cristo, nós somos santificados. Nós temos condições de estar na presença de Deus. Então a oração do Pai Nosso, ela é muito importante, eficaz. Ela nos extrai lições preciosíssimas de uma vida de edificação, de santificação, de uma vida de progresso, de uma vida de conquista, de uma vida de vitória. Então ele está dizendo: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Então nós aprendemos soberania. Nosso Pai é soberano, nosso Pai é santo, supremo, e nós devemos submeter a Ele. E diz mais: venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Qual é a vontade desse Pai para as nossas vidas? Nós lemos aqui a vontade expressa de Jesus em relação a Deus e a nós. Ele diz no capítulo 17 de João, no versículo 3, e a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Então a vontade do Pai, do qual muitos oram, rezam, é que nós o conheçamos como o único Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, mas não somente como Deus supremo criador, mas entrarmos no relacionamento paternal de intimidade familiar. Então é isso que ele está falando. Conhecer a Deus é conhecer a aliança paternal. Conhecer a Deus é conhecer o direito que nós temos de usufruir das bênçãos e das promessas que está contida na Bíblia. Agora, essas promessas feitas por essa aliança, por meio de Cristo, pelo derramado sangue, ela só vai se concretizar na minha e na sua vida de uma forma condicionada pela fé e a obediência à prática da palavra de Deus. Então significa que nem todos que chamam a Deus de Pai realmente são filhos de Deus. Isso que a Bíblia está dizendo. Agora, em Efésios, no capítulo 5, nós lemos aqui no capítulo 5, no versículo 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos. Versículo 17. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do nosso Pai para as nossas vidas? A vontade do nosso Pai, primeiro, é que sejamos pessoas abençoadas, que tenhamos vida, saúde, que tenhamos prosperidade, que tenhamos paz, que tenhamos alegria. A vontade do nosso Pai Celestial é que vivamos uma vida satisfatória. Mas, para nós termos toda essa graça, nós precisamos estar na casa do Pai. Nós precisamos estar na presença do Pai. Estar na casa do Pai não significa estar numa comunidade evangélica somente nos momentos de cultos, somente nos momentos da oração. Estar na presença do Pai é estar na sua casa, no seu apartamento, no seu carro, no caminho, na estrada, no ônibus, no avião, no navio. Onde que você esteja, você está na presença de Deus. Onde quer que eu esteja, eu devo estar na presença do Pai. É uma vida sintonizada, ligada, 24 horas com Deus, por meio de Cristo. Então, aqui essa carta, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso, ele disse assim: compreendei qual seja a vontade do Senhor. Como é que nós vamos compreender a matemática? Indo para a escola, apanhando os livros, estudando a matemática, descobrindo como se deve fazer os cálculos, as regras da matemática, as regras do português, da geografia, da ciência. Então, nós temos que buscar. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, capítulo 6, versículo 33, em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, as pessoas, as religiões, até mesmo as pessoas que nem religiosas são, elas falam muito em Deus como Pai, mas estão fora da presença de Deus. Então, primeiro, nós temos que entender que Deus é soberano, que não é Ele que precisa de nós, somos nós que precisamos dEle. Agora, Deus nos amou e nos ama e continuará nos amando por toda a eternidade, porque Ele determinou nos amar. Ele quis e quer nos amar. Ele quis e quer nos abençoar. Não é porque nós temos mérito, é porque nós somos bonzinhos, é porque nós somos justos, não. Porque diz a Bíblia, através do profeta Isaías, juntando todas as nossas justiças. Estou falando de justiça, não é injustiça que a Bíblia está dizendo. Diante de Deus é comparada como trapo de imundícia. O que Isaías quer dizer com essa palavra? Ele quer dizer que tem homens que, porque ele paga as suas contas, não mata, não rouba, não fuma, não adultera e é honesto, ele quer dizer que ele é mais honesto do que Deus. Então, ele não precisa de Jesus Cristo, não precisa pedir perdão, só as suas boas obras e o seu caráter
como de justiça humana, vai levar ele ao céu e sem engano. Então por isso que fala que a nossa justiça, o mais que ela seja justa, comparado à justiça de Deus, é como o trapo de imundícia, é nada. Sabe por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado entrou no coração de Adão, o primeiro pai da humanidade. Espalhou por todas as gerações até o nosso presente século. Mas o pecado foi vencido há mais de 2000 anos atrás pelo sacrifício santo e vicário de Jesus, ao derramar seu sangue na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados. Ele pagou o preço. Então a Bíblia diz que todos pecaram, Romanos 3:23, e carecem da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Também está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então está falando dos dois homens, Jesus Cristo e de Adão. Primeiro de Adão, da desobediência. Segundo, de Cristo, a obediência de Cristo até a morte, morte de cruz. Ele obedeceu, ressuscitou, venceu a morte. Nós temos salvação nele. Então, a oração do Pai Nosso. Será que realmente Deus é vosso Pai? Você está na casa do Pai? Você obedece à doutrina do Pai? Você serve a Deus como Ele ensina e como Ele requer? É isso que nós devemos analisar. E diz mais, voltando para a oração do Pai Nosso no contexto da palavra de Mateus capítulo 6, agora versículo, vamos repetir o versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então temos que entender a vontade de Deus. Agora versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A Bíblia diz que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele derrama a sua bênção sobre os justos e os injustos. Então as pessoas falam assim, eu sou muito abençoado, é mesmo. Todos são abençoados. O lavrador, ele planta a terra e a chuva, ela vem dos céus. Ela desce das nuvens e a nuvem foi Deus que criou. Todo o sistema solar, o sistema aí, sideral, foi Deus que fez. Então a água desce e ela molha a terra. A semente foi plantada debaixo do solo. A chuva vem, essa semente ela morre e ela produz frutos, e ela nasce e ela produz, o homem colhe. E ele disse assim, sou abençoado. Sim, é a bênção natural da colheita da soja, do arroz, do plantio do milho. É a bênção natural da fazenda do gado. É a bênção natural da empresa, que vai muito bem. Então, o empresário prosperou. É a bênção natural do trabalhador que trabalha honestamente. Agora, essas bênçãos naturais, do produto do pão de cada dia, não nos garante a entrada nossa no reino de Deus. Não nos garante que vamos realmente estar com Deus. As pessoas dizem, sou abençoado, Deus é meu Pai. Sim, Deus é o Pai de todos. Agora, a Bíblia diz que há uma diferença do filho que obedece e está na presença do Pai, e a diferença do filho que é filho, mas que é desobediente, que come do pão que o Pai beneficia, mas não obedece o Pai. Às vezes vem na casa do Pai só para comer o pão material. Por isso que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então existe um conceito, existe um entendimento anticristão, antibíblico, que tem escravizado as pessoas na ignorância, e elas acham que não precisa sair do pecado, que não precisa renunciar ao mundo, que não precisa renunciar a si mesmo, porque elas estão firmadas a sua fé no pão de cada dia. E o pão vem de Deus, a chuva vem de Deus. O diabo não faz nada, o que ele faz é destruir. O carro que você comprou é bênção de Deus. A casa, a roupa, o montante de dinheiro, a empresa, a lavoura, o gado, tudo é de Deus. Agora a questão é, Jesus está dizendo na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você reza, você ora, diz, a questão é se você obedece ao Pai ou não.
O fato de rezar, ou orar, falar com Deus, também não quer dizer que vamos estar na eternidade com Ele. O que vai nos garantir de estarmos na eternidade com Ele é quando nós nos sujeitamos, nos submetemos e obedecemos à palavra dEle, andamos no caminho dEle. Aí é outra história. Porque Ele diz, aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Ele fala, renunciar à vontade natural da natureza nossa. A nossa natureza é pecaminosa. Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 24. Então, disse Jesus aos seus discípulos, seguidores e a nós, se alguém quiser, ainda deixa bem claro, se alguém quiser vir após mim. O que é ir após alguém? É andar atrás da pessoa, é viver, estar com a pessoa, é acreditar na pessoa, é adotar o modelo de vida da pessoa, o estilo de vida, é adotar o estilo de vida de Cristo para nós. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? É abandonar aquilo que nós achamos que é certo, mas que não é da vontade de Deus. Renunciar a si mesmo é abandonar o estilo, o sistema em que vivemos. Isso é renúncia. Isso significa conversão, mudança radical. É 360 graus, mudar de caminho, de direção. Mudar de direção é mudar de pensamento, porque as pessoas andam por aquilo que elas pensam. Então, por isso que ele diz, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz significa humilhação, escárnio. Cruz significa dor, sofrimento. Cruz significa, no final, morte. Então, por isso ele diz, tomar a sua cruz. Jesus já tomou a nossa cruz do pecado. Jesus já tomou a nossa cruz da iniquidade. Jesus já tomou a nossa cruz da derrota, da miséria. Ele já levou os nossos pecados sobre ela. Ele já venceu a cruz. Ele venceu o pecado. Agora, mas por que ele deixa a palavra, toma a sua cruz? Ele está dizendo que segui-lo não é fácil, não é para qualquer um. Muitos são chamados e poucos são aprovados. Muitos são chamados para ir morar nos céus, mas poucos entrarão no reino de Deus, porque poucos estão dispostos a obedecer à palavra de Deus. Isso nos traz uma clareza que a sua, nem a minha religião, estamos falando do sistema. Religião, a igreja em qual você congrega, ou a instituição religiosa, filosófica que você frequenta, não garante de você entrar no reino de Deus. O que me garante de eu entrar no reino de Deus? Fazer o que Cristo manda. Agora, o fato de congregar é uma ordenança que o Senhor nos deixa. O fato de tomar a Santa Ceia, participar do corpo de Cristo, é uma obediência. A obediência pela fé e pelo amor a Cristo. Então, eu devo tomar a Santa Ceia. Eu devo congregar. Eu devo estar unido numa congregação onde Deus me colocou. Mas no lugar onde Jesus é o centro, onde a palavra é exposta, explicada, onde o pecado é combatido, onde as trevas é combatida. Então tem muita gente que está seguindo a Cristo por causa do pão nosso. E elas rezam ao Pai Nosso, mas estão fora do reino de Deus. Ainda não nasceram para Deus. Agora no versículo, se você observar, fazer um acompanhamento na palavra, olha aqui que a palavra diz. No versículo, nós lemos aqui o 11, agora o versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que é perdoar as dívidas? São erros, são falhas que cometemos. Então, ele diz, Pai, perdoa as nossas dívidas. Só que tem um porém. O perdão, ele é o quê? Uma virtude do amor. O amor significa afeição profunda por Deus e pelo semelhante. No Evangelho de Mateus, em relação ao amor e o perdão, só nós lemos no capítulo 22, no versículo capítulo 22, versículo 34 ao 40, está escrito: e os fariseus, quem eram os fariseus? Era uma instituição religiosa daquela época, representada por muitas instituições nos dias de hoje. Os fariseus, ouvindo que eles fizeram emudecer os saduceus. Quem é um saduceu? Outra religião, outra instituição, outra organização. Reuniu-se no mesmo lugar. Um deles,
doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: então, um dos fariseus, eles viram que os saduceus, que era outro tipo de religião, não conseguiram vencer Jesus, escolheram o melhor entre eles, o doutorado em PhD, homem sábio, homem entendido, para tentar derrubar Jesus. E eles analisaram o Velho Testamento, porque logicamente conheciam como os advogados, juízes, promotores, pessoas estudadas, que passaram por faculdades, que formaram em PhD, em conhecimentos, em filosofia, ciência, conhecem a Bíblia. Então eles conheciam na forma aí das facultativa. Agora eles escolhem o melhor, o que eles concluíram que seria o homem que teria uma palavra. E nessa palavra, nesse apanhado, ele conseguiria derrubar Jesus. Então no versículo 36 do capítulo 22 do Evangelho de Mateus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Fez uma pergunta, só que uma pergunta irônica, uma pergunta intencional. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é a lei? A lei de Moisés, a lei do Velho Testamento, dos patriarcas, dos reis, desde Gênesis até o último livro de Malaquias, no Velho Testamento, que são 39. Então ele diz, Jesus lhe diz: primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, porque ele chamava Deus de Pai e dizia que amava Deus. Aí, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Até aqui tudo bem. Então, ele dizia que amava a Deus, eles também louvavam a Deus, davam o dízimo, davam a oferta. Então, eles faziam sacrifício, penitência. Então, Deus era o Pai deles. Agora, o Senhor vem com essa palavra e diz: este é o primeiro mandamento. Agora, aqui está o segredo. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora o negócio complicou. Aqui Jesus abraçou sem apertar aqueles homens, porque eles tinham os grupos sociais deles, o grupo religioso, os saduceus, os fariseus. Os saduceus e outros religiosos também tinham. Então existia entre eles também uma disputa em questão religiosa e até política e social. Eles veem Jesus como um político, como um religioso, como está implantando uma nova doutrina. Eles veem Jesus como um líder e ele se sente ameaçado. Ele se sente ameaçado e com medo. Então eles vão tentar Jesus. E na oração do Pai Nosso, o que Jesus diz? Perdoa as nossas dívidas. Então ele fala assim: perdoa, se não orar ao Pai. Perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Por que Jesus disse para aqueles fariseus, aquele doutor da lei? Porque ele se achava que amava Deus, ele se achava que louvava a Deus, que adorava a Deus, que estava agradando o coração do Pai. Mas no coração daquele homem e de toda a sua religião, existia o sentimento do desprezo, do descaso em semelhança ao seu próximo. Quantas pessoas diz que ama a Deus, que louva a Deus, vão para a igreja, canta no coral, canta no conjunto, toca bonito, prega bonito, mas no momento de amar, de perdoar, essas mesmas pessoas que levantam as mãos, elas rejeitam o seu semelhante. Então, são tudo coisas feitas em vão, religião vã. Para Deus não tem nenhuma valia, porque Deus não é assim que ele ensina. Ele diz que o forte tem que ajudar o fraco. Ele diz que o que está com problema, se você não tem problema, ajuda o que tem problema. Isto é amar, é estender a mão. Ele diz: quem tem um pão, reparta com aquele que não tem. Isto é amor. Então, amar. Então está escrito em primeira epístola de João, capítulo 3, que também nós estamos falando do perdão, mas embute: o amor tem perdão, o amor tem comunhão, o amor tem misericórdia. E diz assim: porque esta mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa ele matou? Porque as suas obras eram má e a do seu irmão justa. Então ele está dizendo, e ele diz mais: e conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Isso é o verdadeiro amor, é o verdadeiro sentido do perdão,
da reconciliação. Perdão traz reconciliação. Perdão traz unidade. Perdão traz edificação dentro do casamento, entre o cônjuge, os cônjuges, entre os pais e os filhos. Perdão traz entre a empresa, dentro da empresa, prosperidade. O patrão perdoa o empregado perdoa o patrão. Une-se e a empresa prospera. Perdão traz benefício ao país. Quando as pessoas começam a se perdoar, se amar de verdade. Nós vemos aí as pessoas, às vezes os jovens cometem atrocidade, rouba, faz o tipo de atrocidade, e os repórteres na televisão escracham, eles escarnecem, a pessoa já está presa, às vezes nem matou, roubou. Não estamos fazendo apologia a roubo, a crime. O que estamos dizendo é bíblico. Então as pessoas escarnecem, porque elas se acham numa posição superior ou justa mais do que o outro. Qual seria a atitude de Jesus em relação a essas pessoas? Jesus escarneceu do ladrão que estava, ou dos dois ladrões que estavam à sua esquerda e à direita? Não. A Bíblia fala que Jesus não falou nada. Jesus não zombou deles, Jesus não escarneceu, Jesus não os condenou, mas Jesus ouviu o clamor de um e ouviu a lamúria do outro. O da esquerda, Jesus, ele disse: se tu és o Cristo, desça da cruz, salva a ti e a nós. Então, a lamúria, o julgamento, o questionamento, ele questionou Jesus, ele quis provar Jesus, provou Jesus. O da direita diz: tu, amigo, nem temos a Deus, nós merecemos estar crucificado por causa dos nossos atos, nossos roubos, quem sabe os crimes. Agora, esse justo nem o mal fez. Aí clamou, ele fez um clamor de misericórdia, de pedindo misericórdia. Senhor, lembra-te de mim, mestre, quando estiver no teu reino. Jesus diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Isso é amor, isso é perdão. Então Jesus manda perdoar os seus inimigos. As pessoas que levantaram contra ti, está levantando. Jesus manda você amar as pessoas. O amor não tem condições, ele não é condicionado. O amor é incondicional. O amor não está limitado naquilo que as pessoas fazem. O amor, ele não é um sentimento mesquinho, humano, egoísta. Ele é a justiça de Deus. O perdão não é uma expressão de um sentimento. Eu acho que eu devo perdoar. Não é o que eu acho. É o mandamento da justiça de Deus. Eu perdoo porque Deus diz que eu perdoo em nome de Jesus. Pronto, acabou. Eu perdoo porque Jesus manda eu perdoar. Porque Jesus me perdoou. Isto é a justiça da palavra de Deus. Então ele diz mais: quem, pois, estiver bem do mundo, vendo seu irmão necessitado e encerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade. Diante dele, asseguremos o nosso coração. Ou seja, estaremos em paz. Estamos citando aqui, primeira epístola de João, capítulo 3, você pode ler, conferir na sua Bíblia. Versículo 16 ao versículo 19. Então, saindo do perdão, entra para o estágio da tentação. Diz assim, voltando lá para Mateus capítulo 6, versículo 13. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino e o poder e a glória para sempre. O que é tentação? A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1 de Tiago, sobre a origem da tentação, sobre a fonte da tentação. A tentação, ela nasce nos nossos corações. Pode estar sendo o seu, ou já nasceu, ou pode nascer a tentação no seu ou no meu coração. A tentação, ela não é nada mais do que fruto da natureza pecaminosa. Então ela nasce dentro do ser humano e ela transparece pelos atos, pelas atitudes, por palavra ou por gesto. Então, na carta de Tiago, capítulo 1, está escrito, no versículo 12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o ama. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Mas cada um, está falando do indivíduo, está falando de mim e de você. Cada um, diz aqui a palavra de Deus,
é tentado quando atraído. O que é atração? Quando a pessoa é atraída por algo que lhe interessa, que chama a sua atenção. Eva, ela foi tentada. Até o ponto da tentação, ela não pecou. Até o ponto que ela foi atraída, também não pecou. Ela pecou no momento que ela comeu do fruto, que ela pegou o fruto e comeu. Então Deus sabia que ela ia ser tentada. Agora, diz, mas cada um é tentado quando é atraído. Ou seja, chamou a atenção, seja qual for o processo da tentação. É engoldado pela sua própria concupiscência. A tentação, foi atraído pela tentação, alimentou da tentação e quer experimentar. Aí entra o pecado. Depois de haver a concupiscência concebido, ou seja, nasceu no coração, foi gerado, da luz ela nasce, o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Então o Senhor na oração diz, peça ao Pai que os livre da tentação. Que os livre, ou seja, que não permita que a tentação produza, que ela nasça em vossos corações. Vocês vão ser tentados. Vocês vão ser provados. Agora, ore, clame, peça revestimento, vigie, para que quando vier a tentação você esteja forte para resisti-la, combatê-la e permanecer firme na presença do Pai Santo que é Deus. Na carta de Coríntios está escrito também na palavra de Deus. No 1 Coríntios capítulo 10, vamos estar lendo lá sobre a tentação. Você pode ler na sua Bíblia. 1 aos Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que está em pé, olhe ou vigie para que não caia. Versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então, quem está na presença de Deus, tem Deus como Pai, não vem tentação na vossa vida além do que possais suportar. Em todas as escalas, em todos os degraus, em todos os níveis, toda a tentação que vier, Deus te dará o escape. Agora, o que é suporte? O que é suportar? Vem da palavra suporte. Suporte é apoio. Também o suporte pode ser no sentido da proteção. Qual que é o suporte do soldado? É a armadura. Então, Efésios capítulo 6, tomai toda a armadura de Deus, para que possais suportar no dia mau. Efésios, a pessoa não lê Bíblia, não ora, não jejua, não consagra, não congrega, não serve a Deus, chama a Deus de Pai, vive o que pensa na mente, no coração, anda do jeito que quer, vive da maneira que quer, aí ela é tentada, é provada, é derrotada, aí vai brigar com Deus. Aí Paulo vem e diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, sim contra o principado, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Versículo 10. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus ensina-nos a clamar a Deus, ensina os apóstolos, os discípulos, seus seguidores, a pedir a Deus, pedir, não nos induz à tentação, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino. Ou seja, por que essa expressão depois, não nos deixe cair em tentação, porque teu é o reino? Está dizendo, porque eu sirvo o teu reino. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque nós servimos o reino de Deus. Então tem pessoas que chamam a Deus de Pai, mas não está dentro do reino de Deus, está no reino do diabo, está no reino do mundo, da concupiscência, mas chama a Deus de Pai pela reza e até pela oração, mas está sujeito ao jugo do mundo. Então venha ao teu reino. O que ele diz aqui? O reino de Deus, porque teu é o reino. Então ele está dizendo, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre, amém. Então dele é o poder e a glória para sempre, amém. Aí ele conclui dizendo, dando ênfase, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E se porém não perdoais aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai
vos não perdoará as vossas ofensas. Deus é o vosso Pai. Não estamos falando de um Deus minúsculo, como está escrito na primeira carta aqui de Coríntios. Vamos lá, primeira carta de Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Diz assim, versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para que se perde está encoberto, nós, nos quais o Deus minúsculo desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos o vosso servo por amor de Jesus. Então está falando que o Deus desse século, está falando do diabo, cegou o entendimento de muitas pessoas. Deus minúsculo. Deus é o teu Pai? Se Deus é o teu Pai, então Jesus Cristo é o Salvador e Senhor da sua alma. O Espírito Santo é o consolador da sua vida e o ensinador, o instrutor da sua pessoa. A palavra de Deus é a bússola, é o mapa, é a diretriz que te conduz em todos os aspectos, em todas as áreas, em todas as decisões. A palavra de Deus, ela é aquela que te conduz, é a doutrina, ela é a base da sua vida em fé e prática. Porque chamar a Deus de Pai, até o diabo chama, mas ele é condenado, não tem nada a ver com Deus. Ele odeia Deus, ele odeia o Pai Celestial. Então, quem ama a Deus, odeia o diabo e odeia o seu sistema e o pecado. Então, é de se meditar. Deus é meu Pai, então eu tenho que submeter a Ele. Eu tenho que amá-lo. Eu tenho que renunciar. Eu tenho que servi-lo, mas de coração livre, adorá-lo, exaltar. Agora, Ele me ordena que eu devo servi-lo por meio unicamente de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da minha e da sua alma. Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra. Meu Deus, tu és o nosso Pai, porque em Jesus Cristo nós temos esse privilégio. E na obediência nós temos acesso às tuas promessas e às tuas bênçãos. E nós somos gratos, porque o Senhor nos ama com amor eterno. E nós oramos por essa pessoa, para que o Senhor esclareça o seu entendimento, a sua palavra. E que o Senhor desvenda a sua alma, ó Deus, à luz do teu evangelho. E para que ela seja alcançada, salva, liberta em Cristo Jesus. E ela se torna também uma mensageira da tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem, você pode repassá-la para alguém que necessita. Você pode baixar no seu computador, colocar no CD. Você pode passar aí através dos seus blogs, seus sites. Tem vários meios de você evangelizar. Está semeando a palavra de Deus. Então faça isso, você estará agradando o coração do Pai. Jesus está voltando.